respeito desse processo psicológico que é o pensamento. Fique atenta, fique atento, fique à vontade também para me interromper se surgir alguma consideração, alguma questão a ser feita, tá bom? Sempre é muito melhor a gente levar aqui o nosso encontro como um bate-papo, como uma conversa, como uma discussão e uma troca, tá bom? Então fique muito à vontade. Pensamento, gostaria de chamar a sua atenção desde já, para que você perceba a quantidade, eu vou dizer assim, de pensamentos que nós temos durante todo o dia, em todos os momentos. Pensamentos que são mais claros, pensamentos que são mais conscientes. Pensamos para resolver algum problema, pensamos para tomar uma decisão, pensamos quando estamos estudando, pensamos a partir da percepção de alguns estímulos, pensamos diante das pessoas, pensamos coisas boas, pensamos sobre coisas ruins, temos pensamentos que reprovamos, que não gostamos muito. É muito provável que a gente tenha pensamento, inclusive que nós não temos coragem de contar, nem para os nossos melhores amigos, amigas. E esse processo cognitivo, ele está ali acontecendo o tempo todo. Nós passamos grande parte da nossa vida pensando. Na maior parte do tempo, nós estamos atentos, né, percebendo, lembram da percepção, o mundo externo, mas também percebendo e pensando a respeito do nosso mundo interno. Quando estamos dormindo, nós perdemos um pouco do contato com o mundo externo, mas nós continuamos ali processando informações. É um fluxo contínuo, constante, intenso, desse processo cognitivo que é o pensamento. E eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho hoje sobre esse processo psicológico, sobre esse processo cognitivo que é o pensamento. Vamos lembrar que a gente está aqui na nossa disciplina falando de processos psicológicos básicos, e eu acredito que você já deva ter feito essa relação entre todos os que nós já conversamos até esse momento. A relação que existe entre a atenção, a percepção, a memória, as sensações, a emoção, e agora mais o pensamento, e daqui a pouquinho vamos falar sobre linguagem, de modo que compreendemos e eles estão interconectados. Que quando nós estamos prestando atenção, nós estamos percebendo, estamos utilizando a nossa memória, pensamento está envolvido, a emoção está envolvida e muitas vezes estamos utilizando a linguagem nesse processo, nesse movimento de conhecer o mundo que nos circunda. O pensamento, ele não necessariamente requer a linguagem, da mesma forma que a linguagem requer o pensamento. Na obra de Vygotsky, que é um teórico, um psicólogo russo importantíssimo, que tem grande contribuição para a psicologia e também para a educação, ele vai nos ensinar
muito sobre a linguagem e o pensamento. E eu faço essa menção aqui para que a gente já vá aqui raciocinando, né, nessa nossa conversa sobre pensamento, da relação que há entre todos os processos psicológicos e entre o pensamento e a linguagem. Nós podemos pensar ou ter pensamentos que não necessariamente são verbalizados. Mas quando nós verbalizamos, quando nós manifestamos através da linguagem, nós temos pensamentos por trás desse processo psicológico que é a linguagem. E há uma relação muito intensa, muito próxima entre pensamento e linguagem, mas também entre o pensamento e todos os demais processos psicológicos. As palavras podem facilitar o pensamento, bem como pode limitá-lo. Nós falamos para expressar aquilo que pensamos, nós ouvimos para elaborar e para formar pensamentos a respeito de um determinado conceito, de uma determinada informação, diante de um determinado estímulo. Mas as palavras também, as palavras, a linguagem, elas podem limitar. Desculpem. Elas podem também limitar o pensamento. Deus te crie. Amém. Obrigado, Débora. Só um minutinho. As palavras, ao mesmo tempo que podem facilitar o pensamento, elas também podem limitar. Em qual sentido? Perceba que, quando eu disse que nós temos pensamentos durante toda a nossa vida, o tempo todo, todos os dias, nós temos pensamentos também a respeito de nós mesmos. O conceito ou o autoconceito que temos a respeito de nós mesmos. E claro, cada um de nós aqui temos pensamentos a respeito de nós mesmos, a respeito das minhas capacidades, a respeito de minhas habilidades, a respeito de quem eu sou, a respeito do que eu estou fazendo aqui nessa aula, a respeito de quais são meus objetivos, minhas metas, meus planos. Temos pensamentos a respeito de nós mesmos. E algumas palavras que nós ouvimos podem, talvez, terem contribuído para que esses pensamentos a respeito de nós mesmos sejam limitados, ou limite a nossa capacidade, ou reduza a nossa autoestima, ou distorça o nosso autoconceito. Daqui a pouquinho nós voltamos aqui nisso, tá bom? Mas continue aí nessa elaboração aqui desse raciocínio, né? Desse processo psicológico, desse processo cognitivo que é o pensamento. Pensamento é imagem? Uma pergunta aqui para a nossa discussão. Pensamento é imagem? Se eu lhe perguntar... Eu acho que sim. Sim? Vamos lá. Se eu lhe perguntar se um pássaro tem orelhas, você poderá visualizar um pássaro e verificar se ele tem orelhas ou consultar no seu depósito de informações. Eu acredito que ninguém, talvez algumas pessoas, não sei, tem um pássaro aí, né? Mas se você não tem um pássaro aí próximo a você, quando eu pergunto, um pássaro tem orelhas? É muito provável que você vá fazer uma imagem aqui, um pensamento imagético, uma imagem desse pássaro na sua mente e vai me responder, não, pássaro não tem orelha.
Ou talvez você até, né, num processo imaginativo, pense num pássaro com umas orelhonas bem grandes. E quando eu falo isso, né, sobre um pássaro com orelhas grandes, talvez muitas pessoas aqui já pensaram num pássaro com uma orelhona grande. Embora alguns tipos de pensamento possam usar a imaginação, as imagens não são essenciais a todo e qualquer pensamento, né? Como nós estamos aqui verificando desse pássaro com esse pássaro com orelhas, pode ser que a gente forme uma imagem quando a gente recebe um pedido para comparar, para relembrar, para dar uma resposta. Mas pode ser também que a gente não forme nenhuma imagem, por exemplo, para comparar duas teorias. Se eu perguntar para você, puxa, o que você pensa do capitalismo e do socialismo? Talvez você não forme uma imagem, um pensamento imagético para me responder. Você vai pensar, você vai buscar lá no seu depósito de informações, lá na sua memória de longo prazo, trazer para a memória de curto prazo, para uma discussão aqui sobre o capitalismo e o socialismo. Diante de uma questão, puxa, quanto é 2 mais 2? Talvez você busque lá no seu depósito de informações a resposta para essa questão, sem necessariamente formar uma imagem mental sobre isso. Mas nós temos esse processo cognitivo também em forma de imagem, né? Como eu mencionei aqui sobre o pássaro com orelhas. Aquilo que podemos chamar de pensamento imagético, como a Débora disse, tenho pensamentos que são em forma de imagem, sim. E muitas vezes um pensamento em forma de imagem, ele entra num processo de imaginação, imaginativo, e eu começo a dar asas, né, para esse processo. Muitas vezes eu começo a visualizar o alcance dos meus objetivos, eu começo a visualizar eu realizando algumas atividades, eu começo a me ver fazendo algumas coisas, e esse me ver, ou essa visualização, é um pensamento na forma de imagem, muitas vezes. Nem sempre o pensamento acontece como nós estamos vendo na forma de imagem, mas muitas vezes sim. O pensamento é ação? E aqui é uma outra pergunta para nós continuarmos aqui no nosso raciocínio sobre pensamento. Pensamento é ação? O John Watson, lá do behaviorismo, que nós vimos um pedacinho, né, quando falamos lá de análise experimental, quando nós conversamos sobre comportamento, e que você deve provavelmente estar vendo aí, né, nas suas aulas de análise experimental do comportamento. Os behavioristas, no caso aqui o John Watson, defendem que o pensamento é uma grande parte ação. Em sua grande parte é uma questão de ação. É uma ação no sentido de que, mesmo que nós estejamos parados, nós estamos aqui num processo cognitivo, como que conversando conosco mesmo de forma silenciosa. Como quando as pessoas estão tentando resolver um problema aritmético, por exemplo, que a gente conta ali com os dedos, ou que a gente mexe a língua, ou que a gente mexe os olhos para cima e para baixo, ou que a gente bate os nossos dedos ali, buscando a solução para aquele problema. Já se perceberam fazendo isso? A gente está ali num processo cognitivo, buscando resolver um problema, pensando a respeito, né, nesse processo cognitivo, e a gente tem ações, comportamentos.
ligados a esse processo. O Frank McGuigan, né, em 1978, e colaboradores, eles investigaram sobre os processos fisiológicos ativos enquanto as pessoas estão pensando. E eles identificaram que os participantes resolviam problemas, executavam tarefas e o corpo estava em atividade o tempo todo. Veja, eu tenho aqui nessa questão sobre o pensamento ser ação, um momento em que eu posso estar conversando comigo mesmo silenciosamente, né, paradinho, estou lá pensando e em ação, mas parado, percebem? Como que conversando comigo mesmo, de forma silenciosa. Ninguém está me ouvindo, mas eu estou conversando comigo mesmo. E eu posso estar ali diante da resolução de uma tarefa, diante de um problema aritmético, diante da leitura de um livro, diante da leitura lá sobre os conceitos, sobre o conceito inteligência, e estou ali com a mão no queixo, e estou ali olhando para cima, e estou ali batendo os meus dedinhos, estou ali formulando e verificando e pensando naquelas informações que eu estou tendo contato. Pensamento é representação? Olha, muitas vezes nós representamos ou temos alguns conceitos formados a respeito de determinadas ideias. Muitos pensamentos envolvem a representação a partir de informações que nós já temos a respeito daquelas informações novas. Nós vamos buscar elaborar, né, ou termos uma representação a respeito daquele conceito que nos está, aliás, uma representação, um conceito a respeito daquela informação que nos está sendo apresentada. Por exemplo, sem jamais ter visto um kiwi, aquela fruta, ou ter visto Roma, a cidade, nós podemos formar ideias, né? Nós teremos uma representação mental sobre o kiwi, sobre Roma. E isso passa, claro, pelas nossas experiências, pelos nossos aprendizados, pelas frutas que já comemos, pelas informações que já obtivemos a respeito do kiwi, mesmo sem nunca ter comido um kiwi, pelas fotos que já vimos, ou pelas cidades as quais já visitamos, pelas informações que obtivemos a respeito da cidade de Roma. Nós formamos ideias, conceitos, representação a respeito das informações que nos estão sendo colocadas. Como que se nós fizéssemos inter-relações, tais como isto combina com aquilo, ou se isso, então aquilo, né? Poxa, kiwi tá lá, uma fruta que é mais ou menos marrom, né? Casquinha, tem uns pelinhos e por dentro é verdinha, é docinha. Eu tenho uma relação estabelecida para essa fruta. Roma está lá na Europa, tal, tem uma ideia, uma representação sobre essa cidade, como do idioma, como as pessoas são. E aqui o exemplo da fruta e da cidade é só um exemplo, mas nós temos representação e conceitos formados a respeito, eu ia dizer de todas, né? Mas eu acredito que eu posso dizer sim, de todas as informações que nos chegam.
Nós construímos, né? Lembrando lá quando conversamos sobre a percepção, construímos algumas hipóteses, né? Fazemos algumas representações mentais a respeito das informações que nos chegam. Pessoal, tudo bem? Estão por aí ainda? Alguma pergunta, alguma consideração? Professor, Oi, essa, Débora. essa representação a gente pode usar o nome de imaginação, imaginar? Podemos, Tá, mas com algumas ressalvas, né? Porque imaginação eu entro já num processo de criação, sabe? Eu posso imaginar Roma muito diferente assim do que Roma seja, sabe? Eu posso imaginar Roma, por exemplo, como Atlântida, lá no fundo do mar, uma Roma povoada por seres metade homem, metade peixe. Estou imaginando aqui, tá bom? entendi. Entendi o que o Então, senhor quer dizer. nesse processo imaginativo, eu vou indo mais para um processo criativo do que a representação propriamente dita, né? Agora, quando eu tenho uma ideia da cidade Roma, puxa, eu tenho uma cidade que é lá na Itália, estabelecida lá no continente europeu, então eu tenho uma representação algo mais próximo ali da realidade, né? Posso Tá, imaginar, né? Dentro dessa sua pergunta, eu posso ter uma imaginação, sim, correto, com mas tem algumas que ser coerente, né? isso, com algumas ressalvas, porque senão eu posso entrar aqui num processo criativo e pensar a minha Roma, né? Tá, entendi. Conceito e categoria. Bom, também está dentro aqui da representação quando pensamos a respeito de determinadas informações, e o conceito ele refere-se a essa representação mental que nós temos de uma determinada categoria. Por exemplo, aqui o conceito gato. Nós temos uma representação mental dessa espécie de animal, né? Gato. Poxa, todo mundo aqui vai pensar num gato, tem uma representação mental, né? Lá num bichinho de quatro patas, peludinho, que fala miau, que tem rabo, que é gostosinho enquanto está dormindo, não é? Para quem gosta, para outras pessoas que não gostam, vou ter uma representação de um gato que arranha, enfim. Nós temos uma representação mental aqui da espécie desse animal que é o gato. Esse é o conceito. A categoria ela diz respeito ao número de exemplos abrangidos por esse conceito. Por exemplo, a categoria gato diz respeito a todos os exemplos de gatos que existem. Puxa, primeiro tem uma representação mental do gato. Cada um aqui pode ter a sua, né? Um gato laranja, um gato preto, um gato branco, mas eu tenho aqui primeiro a representação enquanto conceito de uma espécie animal. Qual? Um animal peludinho de quatro patas, com rabo que fala miau. Isso é um conceito que muito provavelmente seja comum aqui a todos nós. Eu acredito que nenhum de nós aqui nessa sala vai ter um conceito de um gato com duas patas e que fala, né? A não ser o gato de quatro patas, de botas, que eu já entro num processo imaginativo, né? De criação aqui a partir do autor lá do gato de botas. Mas aqui na representação mental, todos nós, muito possivelmente, temos o mesmo conceito do que seja um gato. Um animal peludinho de quatro patas com rabo que fala miau. Quando eu falo de categoria, eu vou ter aqui muitos exemplos de gatos. Talvez você pensou num gato laranja, né? Aquele laranjinha, sabe? Um gato rajado, outro pensou num gato preto, outro pensou num gato branco, outro pensou num gatinho pequeno, outro pensou num gatão bem grande. Sabe aqueles gatos bem gigantões assim? Que são lindos, né? Então eu tenho o conceito, a categoria, que vão proporcionando essa representação mental dentro desse processo cognitivo, que é o pensamento.
que é o qual nós estamos conversando aqui nesta manhã. E veja, como eu mencionei aqui no início da nossa conversa, estamos pensando o tempo todo, em todos os momentos, sobre tudo e sobre todos. E eu acredito que você está aí comigo agora, pensando sobre como nós temos conceitos e categorias formadas a respeito de quase todos os assuntos. E como muitos desses conceitos e dessas categorias influenciam o nosso pensamento. As categorias e o pensamento. Entender uma categoria significa conhecer as propriedades que são comuns à maioria dos itens daquela categoria, que foi mais ou menos a relação aqui que nós fizemos entre o conceito de gato e a categoria que nós temos para gato. Por exemplo, se eu disser aqui, descobri um restaurante ótimo. Primeiro que nós temos um conceito sobre o que é um restaurante, não temos? Um local onde serve-se refeição, né? Sim, não é isso mesmo, um conceito? Agora, categorias, nós vamos aqui ter várias, cada um de nós, né? Pense aí nos tipos, nas categorias de restaurante que você pensa nesse momento. Agora, quando eu falo descobrir um restaurante ótimo, é muito provável que você resgate aí dentro dessas categorias, dessas representações mentais que você tem do que seja um restaurante ótimo. E é muito provável também que quando eu fale que descobri um restaurante ótimo, você tenha aí, você saiba algumas coisas a respeito desse lugar que eu estou falando sem nunca ter visto ele. Sei lá. E esse restaurante ótimo pode não ser a mesma coisa para nós aqui, para todos nós, mas é muito provável que dentro das categorias, algumas coisas a gente esteja em comum acordo. Por exemplo, a comida é boa, o preço é bom, o atendimento é excelente, o local é agradável, é espaçoso, entre outras questões aí que podem estar dentro dessa categoria de restaurante ótimo, né? Esses conceitos, essas categorias, eles permitem nos ir além da informação que está diante de nós. Nós temos aqui algumas categorias, como nós estamos conversando, formadas a respeito dessa informação que eu estou aqui compartilhando com vocês sobre um restaurante ótimo. Tudo bem até aqui? Estão pensando a respeito disso? Sim. E ficando com fome. Ficando com fome, Débora? Ficando com fome, querendo comer o que tiver na frente. Quando voltarmos para as aulas presenciais, a gente combina aí toda a turma de irmos num bom restaurante para comemorar o retorno às aulas presenciais. Gostei da ideia. Vamos todo mundo aí, primeiro, segundo, terceiro, vamos fazer uma grande confraternização comemorativa aos nossos encontros, ao retorno dos nossos encontros presenciais. Bom, pensamento dirigido. Vamos conversar um pouquinho a respeito disso aqui. O pensamento, ele é dirigido? Olha, se eu fizer a seguinte pergunta, como você poderia plantar um total de 10 cerejeiras em 5 fileiras de 4 árvores cada? É uma pergunta, tá bom? Como você poderia plantar um total de 10
cerejeiras em 5 fileiras de 4 árvores cada. Muito provavelmente, eu acredito que você saiu do restaurante ótimo e agora você está aqui, lá num terreno, num espaço com terra, pensando em como você pode plantar essas 10 cerejeiras aqui em 5 fileiras de 4 árvores. Sim ou não? Alguém ainda está no restaurante? Alguém está no gato ainda? Ou está aqui na plantação de cerejeiras? Ai, professor, eu tô matando o senhor aqui de raiva, porque conta agora não. Eu pensei, ele não tá fazendo isso comigo. Isso é o que os autores chamam de pensamento dirigido. Quando analisamos perguntas, nós temos um objetivo específico. Nós procuramos encontrar uma conclusão para essas perguntas. E aí nós temos um pensamento sendo dirigido. Percebam que nós saímos do gato, fomos para o restaurante, e agora a gente está aqui pensando em como plantar 10 cerejeiras em 5 fileiras de 4 árvores cada. E eu confesso que quando eu estava estudando aqui, preparando essa aula, estava lá com o livro da David Off, e eu falei, poxa, eu até ia mudar a pergunta, né? Mas eu fiquei pensando aqui nessa resposta e eu não encontrei resposta. Eu falei, a David Off, né? Que é a linda David Off lá do livro Introdução à Psicologia. Eu acredito que ela fez isso aqui, né? Escreveu esse exemplo propositalmente para que a gente pensasse mesmo, sabe? Eu, pelo menos, não encontrei uma conclusão, uma resposta aqui de como eu posso plantar 10 cerejeiras em 5 fileiras. E aí eu fiquei sem entender essas 4 árvores. Onde que essas 4 árvores estão? Até pensei, vou plantar 2 cerejeiras, né? Em cada fileira. Então eu tenho 2 cerejeiras em cada uma dessas 5 fileiras. Mas as 4 árvores? Aí comecei a imaginar, né? 4 árvores, sei lá, entre as 5 fileiras. E fiquei aqui viajando. Falei, David Off do caramba, não sei o que ela quis. Aliás, eu acho que ela quis, né? Na verdade, me confrontar e confrontar a gente aqui nesse processo mental, nesse processo cognitivo. Nós exercemos controle sobre aquilo que pensamos, né? E nós não deixamos que a mente fique vagando. Claro, diante de um pensamento dirigido. Muitas vezes a nossa mente está vagando, né, em pensamentos que nós nem temos explicações do porquê estamos pensando aquilo. Mas quando o pensamento está dirigido, muito provável e é muito natural que a gente fique aqui buscando a conclusão para essa questão que foi posta. E quando o nosso pensamento é dirigido, 2 processos acontecem, que é o raciocínio e a solução de problemas. Estão aí ainda, gente? Tudo bem? Perguntas? Não? Vamos continuar então, né? Raciocínio e solução de problemas. Bom, raciocínio é um processo mental, né? Dentro desse pensamento dirigido, e faz com que a gente busque várias estratégias decisórias para responder às questões, né, que nos estão sendo colocadas de forma precisa. Nós raciocinamos, nós analisamos, nós comparamos, nós pensamos para responder perguntas com precisão. Para perguntas fáceis, nós simplesmente recuperamos as informações lá na nossa memória. Não é?
para perguntas fáceis, nós vamos lá, recuperamos essa informação na nossa memória de longo prazo, trazemos para a nossa memória de curto prazo e respondemos lá por escrito, oralmente, cognitivamente, as perguntas fáceis. Mas as perguntas difíceis, nós vamos buscar estratégias decisórias e utilizar muitas vezes a lógica, utilizar alguns atalhos, buscar experiências anteriores. Nós vamos fazer comparações, nós vamos fazer associações para facilitar esse raciocínio, esse processo que é composto por várias estratégias decisórias que tem por objetivo responder às perguntas que nos está sendo colocada. As perguntas que nos está sendo colocadas, né? Estamos aí continuamente enfrentando problemas, dos mais triviais aos mais complexos, aos mais importantes. Então, nós estamos buscando ou dando respostas a uma infinidade de problemas que nos é colocado, ou que nos é imposto, ou nos é apresentado, né, em nossa vida. Estamos raciocinando, pensando e encontrando e dando respostas para esses problemas. Muitas vezes nós não encontramos respostas para alguns problemas, mas nós continuamos pensando e buscando aí respostas, né, para a resolução de problemas que a vida nos apresenta. E para tudo isso, nós estamos aqui falando de um processo de pensamento. Dentro das estratégias de raciocínio, nós temos, por exemplo, a comparação. Se eu perguntar, todos os sapatos têm cadarços? Você tem duas formas, né? Você pode fazer uma representação mental, uma imagem de sapatos aí na sua cabeça, na sua mente. Como você pode recuperar essa informação lá na sua memória de longo prazo e me dar uma resposta aqui, a partir de um raciocínio, de uma estratégia decisória até rápida. Você vai decidir se esse objeto, se esse sapato está dentro da categoria de sapatos com cadarços ou não. Todos têm? Sim ou não? Ah, não. Tem sapato que não tem cadarço. Né? Então, na sua categoria de sapato, você tem sapatos ali com cadarço, com sapatos sem cadarço. Você vai fazer uma comparação. Nós vamos buscar exemplos a partir das nossas vivências, das nossas experiências. Quando nós buscamos verificar se uma afirmação é verdadeira ou não, eu posso fazer uma afirmação do tipo: todos os políticos são corruptos. Eu estou fazendo uma afirmação e você vai buscar alguns exemplos para contestar essa minha afirmação, para verificar se ela é verdadeira. Se não, vejam que é uma estratégia de raciocínio. E uma outra estratégia são as explicações. Ao tentar entender uma história, nós avaliamos ali a plausibilidade desses eventos que estão sendo desencadeados em um modelo de causa e efeito. Vamos buscar explicações que possuem nexo, que possuem ali uma conexão de possibilidade de acontecimento. Então, nós vamos comparar, nós vamos buscar exemplos, nós vamos buscar explicações como estratégias de raciocínio para as respostas dos problemas que nos estão sendo colocados. E como eu mencionei aqui, comentei, né, no caso dos problemas, muitas vezes nós não encontramos algumas explicações lógicas, né, para algumas coisas que acontecem. E a gente fala, puxa, mas eu não sei por que isso está acontecendo, eu não consigo entender. Veja que a gente está tentando buscar explicações, estamos tentando ali uma estratégia de raciocínio baseado numa explicação para um evento que nos foi colocado.
Psicólogos e psicólogas, as senhoras e os senhores estão por aí ainda? Tem alguma pergunta? Estamos aqui. Obrigado, Débora. Alcine, você está aí, Alcine? Sim, professor, estou aqui. Tudo bem? Tudo bem. Tá bom. Luiz, tudo bem aí? Mônica, Natália Piffer. O Wilson está aqui, tudo bem. Estamos aqui. Boa, boa. Alguma pergunta? Mônica, tudo bem? Legal. Então tá bom. Vamos lá, vamos ver aqui as distorções cognitivas, o que sejam. Dentro desse processo mental, desse processamento de informação, desse processo cognitivo, muitas vezes nós temos maneiras distorcidas de processar uma informação. Fazemos interpretações enviesadas das informações, da realidade, daquilo que nos é dito, daquilo que nos é apresentado. E essa maneira distorcida de processar uma informação é o que chamamos de distorções cognitivas. É um pensamento disfuncional, né? Falamos assim na terapia cognitivo-comportamental. E essas distorções cognitivas, elas geram emoções, muitas vezes negativas, intensas, e comportamentos também disfuncionais. E eu gostaria de compartilhar algumas aqui com vocês. Temos várias, né? A primeira distorção cognitiva é a leitura mental. Você imagina que sabe o que as pessoas pensam sem ter evidências suficientes. Exemplo, eles acham que eu sou um fracasso. Lembra que eu falei que muitas vezes as palavras, a linguagem auxilia o pensamento, mas muitas vezes a linguagem limita o pensamento? Muitas pessoas podem ter uma maneira de processar as informações a partir de uma distorção cognitiva chamada leitura mental. Quando alguém fala alguma coisa, ela pode ter um tipo de processamento do tipo, puxa, ele está achando que eu não sei nada. Ele está pensando que eu não entendi nada. Veja que esse é um pensamento da pessoa. Nós não temos condições de saber o que o outro está pensando, mas o meu pensamento é de que eu sei que ele está pensando que eu sou um fracasso, por exemplo. Uma outra distorção cognitiva é a catastrofização. Talvez você já conheça, né? Conheça ou já tenha visto alguém com essa distorção cognitiva. São aquelas pessoas que acreditam, né? Que acham que o que aconteceu ou o que vai acontecer é algo terrível, insuportável. Aquelas pessoas que antes de executarem uma atividade, antes de executarem uma tarefa, já estão pensando, com certeza eu vou errar. A pessoa vai estudar para essa nossa atividade prática aqui, vai ler, vai se preparar, mas ela vai pensar assim, na hora, com certeza eu vou esquecer tudo. Aquelas pessoas que antes de que as coisas aconteçam, ela já tem certeza de que vai dar errado.
Vejam, senhoras psicólogas e psicólogos, é uma maneira distorcida de processar informação. É um pensamento distorcido. Eu não tenho evidências claras de que eu vou errar, de que eu vou esquecer. Mas a minha maneira de processar informação faz com que eu acredite com certeza de que eu vou errar, de que eu vou esquecer tudo. William, mão levantada, por favor. Bem, professor. Tudo bom? Bom dia. Falando sobre distorções cognitivas, seria correto dizer que uma atitude, um preconceito, né, que começa sempre na mente, um pensamento preconceituoso, seria uma distorção cognitiva? Porque, afinal das contas, a pessoa vai ter uma ideia superficial do outro, do que o outro está fazendo, e já vai imaginar algo que vai além, né? O preconceito seria uma distorção cognitiva? Não, claro, em todos os aspectos, mas em certos aspectos seria ou não? Não necessariamente, né? O preconceito ele pode ser uma ideia, aliás, ele é uma ideia, né, concebida pela pessoa que tem preconceito, mas não necessariamente uma distorção cognitiva, né? A respeito, quando eu digo de um processamento de informação. Eu posso ter uma maneira distorcida de processar informação a respeito de, de algo ou de alguém, e isso se constitui como um preconceito, né? Aí sim, eu posso falar em distorções cognitivas, mas muitas vezes é uma ideia mesmo formada, um conceito, né, distorcido, e não, na verdade, um processamento mental a respeito daquilo, né? Então, de alguma forma, algumas distorções cognitivas podem levar alguém a um preconceito. Isso não é o Sim, caso de todas, certo? sim, acredito que sim. Tá. Valeu, professor. Obrigado. Eu que agradeço. Isabelle, Oi, professor, bom dia. bom dia. Eu tenho uma dessas, né? Distorções cognitivas. E eu queria saber o que a gente pode fazer para tentar melhorar, tentar mudar isso, ou é uma coisa que sempre vai nos acompanhar? Por exemplo, é uma coisa de pensamento e sempre vai acompanhar a gente. Porque, por exemplo, eu não fiz uma coisa, mas eu sei que eu vou ter dificuldade para fazer e às vezes eu nem tenho, só que na minha cabeça eu tenho. Aí eu acho que é porque eu me cobro demais e N coisas que eu coloco na minha cabeça. Mas o que a gente pode fazer para tentar evitar ou controlar as emoções que vêm depois das distorções cognitivas? Excelente pergunta, Isabelle. Obrigado pela disponibilidade em compartilhar aí sua experiência conosco, viu? Bom, essas distorções cognitivas, essa maneira de processar informação, esses pensamentos, como eu disse, né? Eles vão gerar ansiedade, medo, frustração, raiva, tristeza. E essas emoções elas vão se intensificar de tal forma que vão gerar comportamentos. Por exemplo, eu tenho uma apresentação para fazer, uma entrevista de emprego, vai. Tem uma entrevista de emprego. Me preparei, estudei, mas eu tenho certeza, a catastrofização, que eu vou errar tudo, vou falar tudo errado, vou esquecer tudo. Isso vai me gerar medo, tristeza, ansiedade e talvez qual seja o meu comportamento? Eu desista, eu não vá para essa entrevista. Isso é um exemplo, né? Pessoas também que iniciam atividades e não concluem, iniciam um curso e não concluem, porque pensam que não vão conseguir, porque pensam que não são capazes. Isso gera medo, ansiedade, tristeza, raiva, frustração. Isso faz com que as pessoas desistam de suas atividades. Bom, qual é o caminho, né? O que seria indicado?
Terapia. Terapia. O processo psicoterapêutico ele é muito útil e ele é muito eficaz. Na terapia cognitivo-comportamental, nós vamos chamar isso de reestruturação cognitiva. Nós vamos, junto com o nosso cliente, terapeuta e cliente, buscar essa reestruturação, compreender o que está ou o que gera essas distorções cognitivas. De onde vêm esses pensamentos? Esses pensamentos, eles vêm de algum lugar. Eles vêm de crenças, né, de esquemas psíquicos que foram formados ao longo da vida da pessoa. Lembra que eu falei que as palavras limitam o pensamento da pessoa? Talvez a pessoa ouviu que era incapaz, ou você não presta para nada, você não sabe nada, você não vale nada. Ouviu isso durante muito tempo e processou essa informação e formou essa crença e hoje tem pensamentos de que realmente é um fracasso. Então, na terapia, a gente vai buscar essa reestruturação, desfazer essa crença, essa ideia e formar crenças funcionais, crenças saudáveis, né? Um processamento de informações saudável. E aí sim eu tenho possibilidade de gerir minhas emoções de forma saudável e ter comportamentos assertivos aí para as atividades objetivos que eu me proponho na vida, né? Mas a terapia é o melhor caminho, Isabelle, né? É a melhor sugestão, mas eu posso também fazer isso, treinar isso, sabe? Se eu não conseguir, eu busco a terapia, mas é possível também eu ir identificando esses pensamentos e questionando eles. Tudo bem, Isabelle? Tudo bem, professor. Uma outra distorção é a adivinhação do futuro. Que é parecida com a catastrofização, né? Mas algumas pessoas sempre sabem o que já vai acontecer sem antes de ter acontecido. Já conhece alguém assim? A pessoa sabe que as coisas vão piorar, as pessoas sabem que vão ser reprovadas, as pessoas sabem que não vai dar certo, sabem que não vão conseguir fazer, e processam as informações de tal forma que é como se ela adivinhasse o futuro, mas um futuro disfuncional, percebem? Ela não tem evidências de que isso vai acontecer, mas ela acredita firmemente de que aquilo vai acontecer. Eu estou falando aqui de pensamento, hein, gente? É um processo psicológico que estamos estudando hoje. É uma maneira de pensar, é um processamento de informação distorcido. Uma outra, a rotulação. A pessoa atribui traços negativos a si mesmo e também às outras pessoas. A pessoa fala assim, ó, eu sou incapaz. Algumas pessoas falam assim, eu sou burra. Marcos, eu não entendo nada. E se rotulam, processam a informação dessa forma. E vejam a disfuncionalidade desse pensamento, desse processamento de informação, por exemplo, aqui na rotulação. Quando a pessoa fala, puxa, eu não entendo nada. Puxa, você não está entendendo nada mesmo? Será que é tudo? Você não está entendendo nenhum ponto, nenhum momento? Ou você está generalizando, você está fazendo uma rotulação, você está processando a informação de uma forma disfuncional? A pessoa pega um livro, um texto para ler, fala, puxa, é muito difícil, eu não vou entender nada. Olha, antes de ter feito a leitura, a pessoa já fala que não vai entender nada. E é claro que esse processamento de informação vai influenciar as emoções e vai contribuir para que realmente a pessoa não entenda. Porque se ela já pensou, ela já teve uma representação mental, ela já
entende e acredita que não vai entender nada, é muito provável que não entenda nada mesmo, né? Mas não por uma falta de capacidade, mas sim por um processamento de informação distorcido. Uma outra é a desqualificação dos aspectos positivos. A pessoa afirma que as realizações positivas suas são alheias, sabe? A pessoa tira uma nota boa e ela fala assim, tirei uma nota boa, mas a prova foi fácil. O pessoal está me elogiando porque são gentis, mas foi sorte. A pessoa desqualifica todos os aspectos positivos de sua vida. Porque ela se apega muito aos aspectos negativos. E ela processa informações assim no seu dia a dia. Professor, Sim. eu preciso de um psicólogo urgente, essa aula tá batendo em mim. Isso é bom por um lado, viu, Isabelle? Entrar em contato com as nossas questões é muito importante. Isso faz parte do nosso processo de autoconhecimento, né? Isso é muito importante. E a necessidade de um psicólogo, eu diria que você precisa, que eu preciso, e que seria bom que todos nós buscássemos terapia para nós nos conhecermos e para que a gente desenvolva o nosso trabalho como psicólogo e como psicólogo aí de uma forma mais eficiente, mais clara. Então a terapia é indicada para todos nós, viu, Isabelle? Importante para todos nós, principalmente para nós que estudamos psicologia, viu? Principalmente. Imagina um paciente, né, chega para nós e fala assim, Marcos, eu sou um fracasso. E aí eu penso aqui comigo, nossa, eu também sou. Então é importante que a gente esteja aí num processo de terapia e a gente esteja se conhecendo e se desenvolvendo, né? Filtro negativo, as pessoas focam, né, exclusivamente nos aspectos negativos da vida. Sabe, a pessoa se apega a tudo que está dando errado. Tudo que está dando errado. Ela se apega aos defeitos das pessoas. São aquelas pessoas que murmuram, que reclamam, que blasfemam, que estão o tempo todo assim, filtrando tudo aquilo que é negativo em suas vidas. Tem grande dificuldade de observar o que está acontecendo de bom, de observar os aspectos positivos. É capaz de ela enumerar 10 defeitos do esposo, 10 defeitos da esposa, 10 defeitos do colega, do namorado, da namorada, e não observa um aspecto positivo do companheiro, da companheira, do filho, da filha, do pai, da mãe. Bom, supergeneralização. Uma outra distorção. Isso sempre acontece comigo. Tudo que faço está errado. A pessoa supergeneraliza. Sabe, ela tem um padrão global de aspectos negativos com base em um único incidente. Sabe, ela está na fila do banco, está lá na fila. Quando chega na vez dela, o sistema cai. Olha o que essa pessoa fala. Isso sempre acontece comigo. Tudo que eu faço dá errado. Mas não é sempre. Percebem a disfuncionalidade, a distorção? Talvez alguns eventos deram errado, o que acontece com qualquer pessoa. O sistema cai, né? O sistema do banco lá cai de vez em quando. Caiu na minha vez por quê? Porque chegou a minha vez e caiu. E tudo bem com relação a isso. Pego a fila de novo, volto outro dia. Fazer o quê? Não queria voltar, mas eu volto. Agora, quando eu tenho um processamento, um pensamento disfuncional, um processamento de informação distorcido, puxa, eu vou sair do banco me achando a pior pessoa do mundo, porque eu acredito que tudo acontece de errado comigo. Pensamento dicotômico é uma outra distorção. É aquela pessoa que vê
e que processa em termos de tudo ou nada, né? Tudo isso é uma perda de tempo. Já que não vou me sair bem, nem adianta estudar. É aquela pessoa que é 8 ou 80 e ela acredita que não vai ser 80, então ela não é nem 8. Uma outra distorção, e eu trouxe elas aqui, estou apresentando para vocês, porque a gente está falando de pensamento, viu, gente? E eu gostaria que você tivesse contato com esse conteúdo, muito provavelmente você tenha contato com isso novamente em outros momentos. Se nós nos encontrarmos na disciplina de matrizes do pensamento cognitivo comportamental, a gente vai falar muito sobre isso, né? Mas como a gente está falando de um processo psicológico que é o pensamento, que é esse processo cognitivo, eu quis trazer isso aqui para que a gente já perceba e identifique como o nosso pensamento ele acontece e se processa de várias formas. Uma outra distorção deveria. Sabe aquelas pessoas que falam assim, eu deveria ter agido daquela forma, eu deveria ter feito de uma determinada maneira, eu deveria ter agido diferente. As coisas deveriam ser assim. E ela fica nesse deveria ser, em vez de perceber o que de fato é, o que de fato aconteceu. Tudo bem, gente, até aqui? Perguntas, algum comentário, alguma consideração? Professor, Oi, Débora. eu me perdi um pouquinho. Nesse deveria é que fala, né? Eu deveria agir dessa maneira. Mas não seria porque alguma coisa aconteceu, ela deixou de fazer no passado e agora vai no presente, ela acha que ela está pagando por aquilo que ela não fez? Eu estou falando como exemplo meu mesmo. Então, assim, hoje eu tenho um sentimento de culpa por eu não ter feito, não ter estudado antes, por eu não ter sido, como eu costumo dizer, sido alguém. E eu só estou podendo fazer isso agora. Só que, assim, eu me arrependo, Virgem Maria. Muito. Acho que nem Deus imagina. Então, o processamento de informação disfuncional está justamente nesse sentido que você está colocando. Esse deveria, ele tem um peso cognitivo e emocional intenso, grande. Eu posso ter um processamento de informação do tipo, puxa, eu deveria ter agido diferente, mas não agi, tudo bem. Aprendi com o meu erro, né? Vida que segue, continuo aqui fazendo escolhas. Aí tudo bem, aí é um processamento até funcional. Agora, quando esse deveria remete a uma culpabilidade, remete a um sofrimento, quando esse deveria remete a uma questão que eu me mantém preso àquilo que eu não fiz e me tira o foco daquilo que eu estou fazendo, puxa, é um processamento de informação disfuncional. Puxa, eu deveria ter agido. Não agi, mas estou agindo agora. Opa, olha que processamento de informação funcional que está de acordo com a realidade. Sabe, Débora? Puxa, estou fazendo agora. Olha que legal, que bacana. Não fiz, mas estou fazendo. Isso demonstra minhas qualidades, isso demonstra minha coragem, isso demonstra meu empenho, minha vontade. Agora eu posso fazer uma leitura disfuncional. Puxa, eu deveria ter feito. Eu sou um fracasso. Puxa, eu não fiz. Como que eu sou incapaz? Poxa, como tá tarde demais. Poxa, será que agora vai dar tempo? Olha, como que muda a interpretação, percebe? Uhum. Eu estou tentando agora fazer isso que o senhor está falando. Pelo menos agora estou fazendo. Estou tentando, estou me recuperando, estou
né? Não estou parada, não estou acomodada, estou acreditando em mim. Isso, E está eu fazendo. eu quero chegar lá e eu vou chegar lá. Exatamente. Essa é uma meta que eu pus e eu espero que nada quebre. Exato, está estudando, e sempre é tempo de estudar, de buscar uma formação. Eu faço psicologia, depois que eu fizer psicologia, vou fazer outra faculdade, vou fazer uma pós-graduação, vou fazer um mestrado, um doutorado, vou me especializar, e sempre é tempo, né? A gente está em constante desenvolvimento. Isso só para quando a gente morrer. Até lá, a gente continua estudando e se desenvolvendo. O que a gente fez ou deixou de fazer no passado, já foi. Agora, puxa, o momento presente é o que mais importa. Isso num processamento de informação é funcional, né? Num processamento de informação, num pensamento aí funcional. Agora, a distorção tá quando esse deveria, ele tem esse peso de culpa, esse peso de sofrimento, esse peso de incapacidade. E aí é importante identificar, né? Uma outra distorção, que é a personalização, é muito parecido com aquele exemplo que eu falei da supergeneralização, né, na fila do banco. Na minha vez, sempre algo de ruim acontece. As coisas não estão indo bem porque eu estou aqui. Sabe aquela pessoa que ela vai fazer alguma coisa e fala assim, puxa, eu sei que na minha vez alguma coisa ruim vai acontecer. Tipo uma rifa, sabe? Eu nunca ganho, eu nunca ganhei. Então eu sei que se eu jogar eu não vou ganhar. Puxa, a mesma chance que qualquer pessoa que jogar vai ter de ganhar, eu também tenho. Agora, quando a pessoa personaliza, ela sempre acredita que algo de ruim vai acontecer justamente com ela. Ela sempre acredita que o carro, que o ônibus, que o metrô vai quebrar porque ela está dentro. É a distorção, personalização. A pessoa personaliza esses fatos negativos. Ela traz para si tudo o que acontece de ruim. A outra distorção é as comparações injustas. A pessoa estabelece padrões, sabe, de comparação com outras pessoas. Ela é mais bem-sucedida do que eu, os outros vão se sair melhor do que eu. Por quê? Porque são mais inteligentes, porque são mais jovens, porque são mais estudiosos, porque têm mais tempo, porque, sei lá. Essa pessoa que faz comparação injusta, ela vai achar justificativa para tudo. Justificativas que, dentro desse processamento de informação distorcido, cooperam lá com a sua comparação que é injusta, né? Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento, cada um tem a sua atividade, cada um tem as suas oportunidades, e cada um tem a sua história, tem a sua vida. Eu não tenho por que fazer comparação. Quando eu entro num processo de comparação, muito provavelmente vai ser uma comparação injusta. Mas a pessoa que tem essa distorção, que tem essa maneira de processar a informação, que tem esse tipo de pensamento, ela vive fazendo isso, né? Uma outra é a atribuição de culpa. São aquelas pessoas que concentram nas outras pessoas como fonte de sentimentos negativos. Sou assim por sua culpa. Meus pais são a causa dos meus problemas. Eu sou assim porque meu marido, minha esposa, minha namorada, meu namorado, enfim. A pessoa ela vai processando essas informações de uma maneira a atribuir culpa a algo ou a alguém. Uma outra distorção cognitiva é a lamentação, né? A pessoa enfatiza, parecida com deveria, mas aqui não aparece, né, necessariamente a palavra deveria.
a pessoa se lamenta, ela fica se lamentando com muita ênfase, de forma exagerada, que ao invés de verificar o que está fazendo ou o que pode fazer, ela fica se lamentando pelo que não fez, né? Eu poderia ter conseguido um emprego melhor, eu poderia ter feito de forma diferente, e isso faz com que essa pessoa se lamente muito. E isso faz com que essa pessoa se culpe também, sofra emocionalmente, paralise, desista de seus objetivos. Professor, bom dia. Oi, Gerson, bom dia. Cheguei um pouquinho atrasado aqui, mas estou achando muito rica a aula. Queria só fazer uma pergunta / comentário. Eu, na minha própria experiência pessoal e também na minha visão de mundo, a partir da minha fé, eu entendo que há uma diferença entre lamentação e reclamação. Isso é da minha cabeça. Acho que a reclamação é quando a gente se queixa de alguma coisa que não é real. Não é, por exemplo, meu filho adolescente que fala assim, puxa, frango de novo. Isso é uma reclamação, né? Falta de perspectiva do nosso país e do que acontece na mesa da média das pessoas, né? Agora, um lamento é quando uma pessoa que perdeu um filho e diz o que será da minha vida, expressa aquele luto e chora. Não lamentar uma dor real, ela é tão patológica, é uma postura, é uma coisa patológica, não é uma distorção cognitiva. O senhor concorda? Ou seja, toda dor não exige um lamento, uma expressão, professor? Sim, perfeito, Gerson. É como eu comentei com a Débora sobre deveria, quando a gente utiliza esse nome, né, essa palavra lamentação, isso não vai se estender a todos os momentos em que essa palavra aparece. Eu tenho lamentações, né, adequadas, no momento adequado, né, para a elaboração daquela situação, daquele luto, daquela perda, e não tem nada de disfuncional nisso, muito pelo contrário, é saudável, é funcional, né? Eu estou vivendo e elaborando aquele momento. Como diz uma canção antiga do Fagner, né, do compositor Fagner, sentimento ilhado, morto, amordaçado, volta a incomodar, não é? Então tem que dar voz a esse sentimento de perda, né, professor? Obrigado. Isso, perfeito. A disfuncionalidade aqui, ou a distorção cognitiva, que é o processamento de informação distorcido, está no funcionamento cognitivo dessa pessoa, que está presa cognitiva, emocional e muitas vezes comportamentalmente a algo que deveria ter feito, ou que poderia, ou que acredita que deveria ter feito e que não fez. Essa pessoa, ela enfatiza isso de forma muito exagerada. Ela não percebe ou não processa uma informação, como nós comentamos há pouco, da seguinte maneira: estou fazendo, né? E tudo bem que eu não consegui outros empregos, eu consigo agora. E tudo bem que eu cometi erros, todos cometem. Puxa, eu estou acertando agora e vou cometer outros aqui para frente, com certeza. Agora, erros cometidos no passado, oportunidades perdidas, isso compõe uma ideia, uma crença nessa pessoa que tem essa distorção, fazendo com que ela fique se lamentando por coisas que poderia ter feito e não fez, ou por coisas que ela acredita que cometeu erros lá no passado. É como essa outra distorção, o EC. São aquelas pessoas que fazem 1001 conjecturas, né? Se isso ou aquilo acontecer. Sim, mas e se na hora eu não conseguir? Mas e se eu ficar ansiosa? Mas e se o carro quebrar? Mas e se eu errar? Mas e se eu esquecer tudo? Mas e se... E fica nesse EC, e esse processamento de informação vai gerando emoções negativas, intensas, e vai comprometendo o comportamento, influenciando as ações dessa pessoa.
fazendo com que muitas vezes ela desista, ela seja insegura, ela tenha dificuldades para tomar decisões, ela seja uma pessoa que se acomoda mesmo diante de boas oportunidades, ela vai fazendo mil e uma conjecturas, né? Diante de uma oportunidade, por exemplo, de trabalho, ela fala, puxa, mas e sei, e se mantém no mesmo lugar. Claro que como a lamentação eu posso fazer algumas ponderações diante da tomada de decisão, né? Eu posso falar, esse algumas coisas acontecerem, eu estou fazendo um planejamento, não há disfuncionalidade ou distorção cognitiva nisso. A distorção cognitiva está nessa maneira de processar informação que essa pessoa tem o tempo todo diante de todas as situações e tomadas de decisão. A outra é a incapacidade de refutar. E eu vou lembrar aqui, gente, que nós estamos falando do processo psicológico pensamento. É a maneira dessa pessoa pensar, de processar informação, percebem? Essa pessoa rejeita qualquer evidência ou argumento de que possa contradizer os pensamentos negativos. Ela acredita que é um fracasso e é um fracasso mesmo. Mesmo diante de eventos em que ela demonstra para ela e para as outras pessoas que ela não é um fracasso, ela continua acreditando que ela é um fracasso. Se a pessoa acredita isso de forma muito rígida e inflexível, ela é incapaz de refutar evidências contrárias. Por exemplo, ela pode ir muito bem numa prova. E quando falarem para ela, puxa, você foi muito bem, que legal, você teve uma compreensão bacana da disciplina, do conteúdo, ela não vai ter condições aqui cognitivas de processar a informação dessa forma. Ela vai falar, foi sorte, sei lá, era muito fácil, né? Eu me dei bem assim, por acaso. E uma outra é o foco no julgamento. Essa pessoa avalia tudo em termos de bom ou mal, superior ou inferior, aquela pessoa que julga muito. E aqui, esses exemplos que trazemos aqui, né? Ela é uma vencedora, eu sou um fracasso. E se eu for aprender algo, vou me sair mal. Essa pessoa está sempre fazendo julgamentos sobre si e sobre as outras pessoas. E normalmente julgamentos negativos, não são ponderações, deliberações a respeito de uma determinada questão. São julgamentos. Julgamentos envoltos aí a comparações injustas, a lamentação, a atribuição de culpa, julgamentos envolvidos aí a incapacidade de refutar questões positivas, aliás, questões negativas e aceitar os aspectos positivos. Bom, eu trouxe algumas distorções cognitivas, que é um processamento mental, um processamento de informação. Achei que seria muito importante compartilhar isso com vocês hoje nessa aula desse processo psicológico que é o pensamento, que é esse processo cognitivo e que todos nós estamos pensando o tempo todo, todos os dias, sobre todas as informações. E que muitas vezes esse pensamento ele é disfuncional, ele é distorcido e faz com que a gente tenha emoções negativas. E quando eu digo emoções negativas, eu não estou falando de emoções boas ou ruins, tá bom? A tristeza, a raiva pode ser uma emoção positiva, dependendo do contexto. Se eu sofrer uma perda, eu espero que eu fique triste, né? Isso é o que é esperado. E essa emoção, tristeza, nesse momento, é uma emoção positiva, porque a tristeza me faz elaborar aquela perda. Quando eu falo de emoção negativa, estou falando de uma emoção que vai ser intensa, frequente, e que vai influenciar os meus comportamentos também de forma negativa e disfuncional.
A sugestão é a terapia. Na terapia cognitivo-comportamental, nós vamos buscar a reestruturação cognitiva, a identificação dessas crenças, desses padrões de processamento de informação. Vamos identificar e questionar esses pensamentos, favorecendo essa reestruturação cognitiva, essa gestão emocional e esse alcance de objetivos. Isso na terapia cognitivo-comportamental. Eu digo porque é a teoria que eu mais leio, né? Mas você pode buscar também uma terapia de ordem psicanalítica, comportamental, humanista. O processo terapêutico ele é indicado e ele é muito bom para todas as pessoas, mas para nós estudantes de psicologia, eu diria que muito mais, porque vamos trabalhar, né? Com psicologia, com esse atendimento. Então, busque dentro do possível aí, em algum momento da sua formação, passar por um processo terapêutico, fazer a sua terapia e se autoconheça, conheça sua maneira de pensar, sua maneira de processar essas informações. Esse processamento de informação, ele vai influenciar todas as nossas ações, todos os nossos comportamentos. Então é importante demais. Gente, alguém tem alguma pergunta? Quer fazer algum comentário? Aqui estão as nossas referências, né? Da Judith Beck, Terapia Cognitivo-Comportamental. Excelente livro. O outro que nós estamos usando aí ao longo dos nossos encontros, da Linda Davidoff, Introdução à Psicologia. E eu trouxe e utilizei também esse do Robert Lewin, Técnicas de Terapia Cognitiva, Manual do Terapeuta. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma consideração? Por gentileza, fique à vontade. Professor, Oi, Débora. esse livro, Introdução à Psicologia, a gente vai usar até quando? Ele está nas nossas referências básicas, né? Então, eu estou perguntando porque eu acho que eu quero comprar ele. Débora, sim. Esse livro da Linda Davidoff é um compêndio, né? Então você vai encontrar ali conteúdos que eu acredito que são úteis assim para toda a sua formação. Vou te dar um exemplo. Eu uso às vezes aqui para nossa disciplina um livro da Atkinson, né? Que é a Introdução à Psicologia de Hilgard. É um livro grandão, grosso, sabe? E eu comprei, quando eu fiz faculdade. Até hoje eu uso o livro. Até hoje eu faço consultas, até hoje eu utilizo para a elaboração aqui das minhas aulas, para as minhas leituras. E esse da Linda é um ótimo livro também, né? Porque eu sinto falta de livro, né? Eu comprei o Princípios Básicos e comprei o Psicologias. E eles têm me ajudado muito. Esse Psicologias também é ótimo, da Bock, né? Isso. É um compêndio também, viu? Que apresenta aí vários conceitos aí da psicologia, muito bom. Então, é sempre bom ter, né? Dentro do possível aí, eu gosto, né? Eu tenho meus livros aqui que, desde a minha faculdade, estão aqui e me são muito úteis ainda, né? Mas, não sendo possível também, tá sempre a gente compartilhando algum material, algum artigo aí que ajuda bastante, né? Tá bom, professor, obrigado. Professor, bom dia. Bom dia, quem tá falando? Eu não vi seu nome? É a Vanessa. Bom dia, Vanessa. Professor, no pensamento, na terapia, eu considero as crenças e a cultura da pessoa, não? Não tem nada a ver. Quando eu falei de crença aqui, eu estou me remetendo ou falando a respeito de um
de um esquema de funcionamento psíquico, de uma ideia arraigada na memória implícita, no inconsciente dessa pessoa, que faz com que ela pense ou tenha pensamentos assim. Mas sim, vou considerar os aspectos biológicos, psíquicos, né? E os sociais, os culturais, as experiências, as vivências que essa pessoa tem. Não no sentido de refutar, mas no sentido de compreender quais foram as suas percepções e como esses aspectos contribuíram para a formação desses esquemas psíquicos, dessas crenças que nós chamamos de nucleares, básicas ou centrais na terapia cognitiva. Ah, tá, entendi. Obrigado, professor. Imagina. Mais algum? Não? Então, obrigado. Agradeço pelo encontro. Vejam aí o pessoal que está sem equipe, tá bom? Para atividade prática. Alerte-os e alerte-as para que eles entrem em contato até a próxima aula no máximo, para que a gente possa ter a participação de todos e todas nesse encontro do dia 27. Tá bom? Eu espero vocês aí na próxima sexta-feira. Que vocês tenham bons pensamentos, como diz o Aaron Beck, limpos e claros. Assim nós estaremos mais preparados para o alcance dos nossos objetivos. Um abraço, viu? Pode ser, professor. Fica com Deus. Tchau. Tchau. Obrigado, professor. Abraço. Bom final de semana. Eu que agradeço. Bom final de semana para vocês. Tá, obrigado.